Dentre os diversos eventos que ocorreram recentemente e que chamaram a atenção do mundo em relação à guerra da Ucrânia, o mais recente é o uso da nova arma russa, o chamado Oreshnik, num ataque realizado à cidade ucraniana de Dnipro. Essa arma, que segundo o próprio presidente russo Vladimir Putin, é um míssil balístico de alcance intermediário, com capacidade hipersônica, foi utilizada pela primeira vez na história. Sabe-se muito pouco sobre as reais características desse armamento, mas segundo especialistas que avaliaram esses vídeos que andam circulando sobre o ataque, o armamento atingiu o solo a uma velocidade de Mach 10, ou seja, 10 vezes a velocidade do som. Sendo uma arma dessa velocidade, é praticamente impossível que os sistemas de defesa antiaérea utilizados atualmente possam interceptá-lo. Uma outra característica importante desse armamento é que o mesmo se fragmenta na hora do impacto, atingindo o solo com várias submunições, como pode ser visto no vídeo. Segundo o que é dito, esse armamento pode levar ogivas nucleares, mas nesse ataque, obviamente, estava equipado com explosivos comuns. Além disso, uma outra notícia que chamou a atenção foi que no dia 19 de novembro, o presidente russo Vladimir Putin mexeu na política de uso de armas nucleares da Rússia, alegando que agora a utilização de armas convencionais doadas por outros países, como mísseis de longo alcance, para atingir o território russo, pode ser visto como um ataque direto dos outros países, de modo que poderia servir como gatilho para o uso de armas nucleares, para, segundo ele, defender a soberania da Rússia. Tudo isso foi feito em resposta a outros eventos recentes, dentre eles o fato dos Estados Unidos terem liberado o uso do míssil ATACMS para que a Ucrânia o utilizasse para atacar território russo. ATACMS é um míssil de alcance de 300 km, lançado a partir do sistema HIMARS, e que é visto como estratégico, sendo utilizado agora, por exemplo, na decisiva Batalha de Kursk. Uma outra arma que a Ucrânia utilizou recentemente também, e que chamou bastante atenção, foram os mísseis Storm Shadow. Esses mísseis feitos no Reino Unido também possuem um grande alcance de cerca de 300 km, mas esses são disparados através de plataforma aérea. A utilização dessas armas dentro de território russo desencadeou essa série de reações de Vladimir Putin, como por exemplo o uso dessa nova arma. Somado a tudo isso, temos também notícias de que Suécia, Finlândia e Alemanha divulgaram planos de como pretendem se proteger e de como a população civil deveria se proteger no caso de um eventual ataque russo aos seus territórios. Tudo isso levanta a questão de que talvez a guerra da Ucrânia possa estar evoluindo para uma guerra mundial. No entanto, existe um outro fato que deve ser lembrado. Esse aumento das narrativas de guerra mundial e a utilização dessas armas especiais por ambos os lados, seja os mísseis ATACMS e Storm Shadow pela Ucrânia, ou os mísseis balísticos por parte da Rússia, vieram após a vitória de Donald Trump nas eleições americanas. O novo presidente eleito já disse que pretende terminar a guerra da Ucrânia o quanto antes. O mesmo vai assumir em janeiro do ano que vem e, ao que parece, pretende colocar a Rússia e a Ucrânia para negociar, mesmo que a Ucrânia saia perdendo territórios nessa negociação. Então, tendo isso em mente, segundo diversos especialistas, todas essas narrativas e esses ataques com essas armas de autodestruição são para consolidar uma posição mais favorável na hora de negociar o fim da guerra. A Rússia está tentando tomar o máximo de território possível e a Ucrânia tentando defender o seu território com o que tem. Em resumo, o que os especialistas avaliam é que esse conflito não deve escalar muito mais do que isso para a Europa, por exemplo, enquanto Donald Trump não assumir a presidência dos Estados Unidos. Até lá o que vemos é essa guerra de narrativas para tentar mostrar a própria força e também essa disputa extremamente violenta para conquistar e manter territórios na Ucrânia. Apesar disso, é certo que o conflito tem características globais. Por parte da Rússia, vimos recentemente o envio de militares norte-coreanos para ajudar na guerra. Cerca de 10 mil soldados da Coreia do Norte já estão lutando na guerra da Ucrânia e ajudando, por exemplo, na ofensiva de Kursk, segundo o que se tem notícia. Além disso, segundo imagens que circulam, a Coreia do Norte também enviou artilharia, sendo obuses autopropulsados e lançadores múltiplos de foguetes. Por parte da Ucrânia, sabemos que sem a ajuda internacional, a mesma não teria condições de manter esse conflito por tanto tempo, recebendo armamentos diversos de última geração. Mas apesar de tudo isso, só nos resta esperar os próximos meses para ver se esse conflito vai escalonar ou desacelerar.